Israel Ferreira Guerra, vou fazer uma oração do Iticor por pai e mãe, e filhos e avós, em memória e Iscor Elohim, Nismati Avi Mori, nome Pedro Ferreira Guerra, Maria Natal Teixeira Guerra, Jeremiliano Ferreira Guerra, Brasilina Ferreira dos Santos, José Pedro Teixeira, Vitalina Alves Teixeira, Cristiane Ferreira Guerra, Lindsay Stephanie Guerra Pereira, Loene Larissa Guerra Pereira, Lincoln Patrick Guerra Pereira, Alikin Nicolás Rabelo Ferreira, Bruno Henrique Guerra Pereira, Nicole Kimberly Guerra Pereira, Christopher Gutierrez Rabelo Ferreira, Ivo Pereira William, Adriana Ferreira Teodoro, Marcelo Gabriel Ferreira, Emily Ferreira Teodoro, Pedro Ferreira, Marcelo Vander Teodoro, Renato, Jennifer Kelly Ferreira da Costa Pereira, Pedro Henrique David Ferreira, Gabriel David Ferreira, Maria Sofia Ribeiro Guerra, Silene David, Aline David Santos, Thaís Ribeiro, Israel Ferreira Guerra, Gabriela Oliveira Barantim, Sebastiana Alcides Alex, Adriano Ferreira Guerra, João Diaconisa Paula da Silva, Silvio Edna Jailton Moraes, Jacila Goulart, Cláudio Melgar, Isabel, Lucilene Eric, Gislene Silva Guerra, Cida Marrom, Geise Artans, Mariana Sheila, Valdemiro, Geraldo, Luísa Palmeira, Acácio, Jacinto Ângela, Severino, Misael, Rose, Elisângela, Elisete, Cláudia, Jéssica de Lima, Juliana Penina, Juliano, Jossara Santana, Jaqueline Jonathan Santos, Jéssica Alexandre Luiz Yasmin Brito, Fernando Danilo Lemes Mário, Adriano Souza, Juarez Souza Rodrigues, Washington David, Isaías Francisco, Luciano Tercílio, Joséilton de Lima, Doralice, Roseane Faginer, Tiago Coutinho, Miriam, Michele Creuza,
Ferreira, Célia Anjo, Lucas Ferreira Jamaica, Luciana Matheus, Janaína, Jane Pablo, Nenira Alves dos Santos, Catarina, Ana Paula da Conceição Felipe, Roberto da Conceição Felipe, Paulo Henrique Renato de Oliveira da Rosa, Sandro de Oliveira da Rosa, Karime Tiago, Robson, Cíntia, José, Cássia Barbosa, Érica Deise Massal, Sidney Fernandes Silva, Renata Cristina, Rafael, Raquel Florzinha, Ciro Silva, Karina da Silva, Sivaldo Santos, Bia Santos Silva, Beatriz, Erisvaldo, Cássia Santana Pereira, Larissa Sena, Gabriel Pedro, Amanda Araújo, Manuel Domingues. Isaac, Sofia, Vinícius Santos, Leandro, Viviane, Silvia Neri, Marcos Pereira, Marcos, Júnior, Jair Antônio, João Antônio Lopes Júnior, Andréia de Oliveira da Rosa, Wanda de Oliveira da Rosa, Andresa, Grácia Henrique Mirma Esteves, Giovanni da Silva Lopes, Fabiana Ferreira Silva, Maria Fátima Ferreira, Edilane de Fátima Martins Goulart Guerra, Alessandra Hugo Salles, Rita, Simone, Matheus, Tiago, Salvador, Tereza, Nadine, William. O Emerson Wellington, Rafaela, Ben Lash Leo Lamor, Bavur, Chebeli, Neder Etenti Sedaka, Badó, Bis, Chá, Zé Terré, Naficho Tiserurá, Bitisro, Achaim, Nismoti, Abiraham, Itishak, Viacovi, Sará, Rivka, Rachel, Veleá, Veim, Shear, Tisadikim, Vetice de Canioti, Shebegan, Eden, Venomar. Amém. Lembra, ó Deus, a alma de meu Pai, mestre, meu mestre e filho de que partiu para seu mundo supremo, porquanto comprometi-me sem promessa doar caridade em seu favor. Em função disto, possa sua alma estar ligada à corrente da vida eterna, juntos com as almas de Abraão, Isaque e Jacó, Sara, Rebeca, Rachel, Eleá e demais justos e justas que estão no jardim do Éden. E digamos amém. E Irko Elohim Nismati Imi Morati Bati Shehausha Le Olama Bavu Shebeli Neder Eten Tisadaka
Badabishar na ficha Tserurá, Bitisro Rachai in Nismoti, Abraham, Itshak, Veiascov, Sarah, Rebecca, Rachel, Velea, Veim, Shea, Sadikim, Beti, Sidikanioti, Shebegan, Eden, Venomar. Amém. Lembra, ó Deus, a alma de minha mãe e a mestra, filha, Ró, que partiu para seu mundo supremo, porquanto prometeu-me sem promessa doar caridade em seu favor. Em função disto, possa sua alma estar ligada à corrente da vida eterna, junto com as almas de Abraão, Isaque e Jacob, Sara, Rebeca e Rachel, Eleá e demais justos e justas que estão ligados que estão no jardim do Éden. E digamos amém. 13. Romanos, Romaia, capítulo 9. Digo a verdade no Messias, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência na Ruach HaKodesh, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado do Messias, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a Shechina e os pactos e a promulgação da Torá, e o culto e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descende o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Elohim Ha-Mevorash, eternamente. Amém. Não que as palavras de Elohim haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraham são todos filhos, mas em Itshak será chamada a tua descendência. Isto é, não foram os filhos da vontade da carne, que tornaram-se filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa está por este tempo, virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rívika, que havia concebido de Itshak, nosso pai. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, e escolha de Elohim já era conhecida, de que a promessa permanecerá não por causa das obras, mas pela mão aquele que chama. E foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacob e odiei a Isavi. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Elohim? De modo nenhum. Porque diz a Moshe, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me prover ter compaixão.
Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que correr, mas de Elohim, que usa de misericórdia. 13 Romanos, Romaia, capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas, todos dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, avisando o que é bom para edificação, porque também o Messias não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim cairá as injúrias dos que te injuriavam. Porquanto tudo que dantes foi escrito para nós, ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente do Tanás tenhamos esperança. Ora, o Elohim de constância e de consolação vós dê o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo o Messias Yeshua, para que unânimes e a uma boca glorificareis ao Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também o Mashiach nos recebeu, para a glória de Elohim. Digo, pois, que o Mashiach foi feito servo da circuncisão por causa da verdade de Elohim, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os Goim glorifiquem a Elohim pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os Goim e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, Goim, juntamente com o povo. E ainda louvai a todos os Goim, e louvem-no todos os povos. E outra vez diz: também Yashaiahu, haverá a raiz de Ishai, aquele que se levanta para reger os Goim. Nele os Goim esperarão. Ora, o Elohim de esperança vos a encha de toda alegria e shalom na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder de Ruach HaKodesh. Eu, da minha parte, irmão meus, estou convencido a vosso respeito que vós já estáis cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, e capazes vós mesmos de advertir-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo, mais ousadamente, como para vós trazei outra vez isto à memória por causa da graça que por Elohim me foi dada, para ser servo do Mashiach Yeshua entre os Goim, ministrante as boas novas de Elohim, para que sejamos aceitáveis os Goim como oferta santificada pelo Ruach HaKodesh, tendo, portanto, motivo para me gloriar no Mashiach Yeshua, nas coisas concernentes a Elohim, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que o Mashiach por meio de mim tem feito, para obediência da parte dos Goim por palavra e por obra, pelo poder de sinais e prodígio
no poder da Ruach HaKodesh, de modo que desde Jerusalém e arredores até Líria, tendo divulgado as boas novas do Messias. Deste modo esforçamo-me por anunciar as boas novas, não onde o Messias houverá sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram atenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter com vocês. Mas agora não tenho mais o que me detenha nesta região, e tendo já muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. Eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e por vós ser caminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu-me bem a Macedônia e a Caia levantar-me uma oferta fraternal para os pobres entre os santos que estão em Jerusalém. E isto, pois, lhe parece bem como devedores que são para com eles, porque se os goim foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a este com as materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que quando for visitar-vos, chegarei na plenitude da bênção do Messias. Peço-vos, irmão, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, e pelo amor da Ruach, que luteis juntamente comigo nas suas orações por mim a Elohim, para que se seja livre dos rebeldes que estão em Yehuda, e que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Elohim, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças. E o Elohim de Shalom seja com todos vós. Amém. 13 Romanos, Romaia, capítulo 16. Recomendamos-vos a nossa irmã Febe, que é serva de Quirila, que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos, e de mim em particular. Desejai Shalom a Prisca e a Aquila, meus cooperadores no Messias Yeshua, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só lhe agradeço, mas também todas as Queriloti dos Goim. Desejai Shalom também a Querila, que está na casa deles.
Desejai Shalom a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia, para o Machias. Desejai Shalom a Miriam, que muito trabalhou por vós. Desejai Shalom a Andrônico e a Junias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os Islishim e que estavam no Machias antes de mim. Desejai Shalom a Ampliato, meu amado no Senhor. Desejai Shalom a Urbano, no cooperador no Machias, e a Estaquis, meu amado. Desejai Shalom a Peles, aprovado no Machias. Desejai Shalom aos da casa de Aristóbulo. Desejai Shalom a Herodião, meu parente. Desejai Shalom aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Desejai Shalom a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Desejai Shalom a amada Perside, que muito trabalhou no Senhor. Desejai Shalom ao Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Desejai Shalom a Assíncrito e a Fregote e Hermas, a Patrobas, a Remes e aos irmãos que estão com eles. Desejai Shalom a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Desejai Shalom uns aos outros com beijos santos. Todas as Queriloti do Machias vos saudam. Peço-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões, escândalos contra os ensinamentos que aprendeste. Desvio-vos deles, porque os tais não servem ao Machias nosso Senhor, mas a seus ventres, e com palavra suave e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Pois a vossa obediência é conhecida de todos, agrada-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o Elohim de Shalom em breve esmagará a Satã debaixo de seus pés. A graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach seja com vocês. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosipatro, meus parentes. Eu Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, hospedeiro meu, e de toda Querila. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo as
minhas boas novas e a pregação de Yeshua HaMashiach, conforme a revelação do mistério, guardando em silêncio desde os tempos eternos. Mas agora manifesto-a por meio das escrituras proféticas, segundo a mitzvah do Elohim eterno, toda a conhecer a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Elohim sábio seja dada glória por Yeshua HaMashiach, para todos sempre. Amém. Corim 14 Coríntios Corintaia, Aleph, capítulo 1. Shaum, chamado para ser Shaliach de Yeshua HaMashiach, pela vontade de Elohim, e o irmão Sóstenes, a Kehilá de Elohim, que está em Corinto, e aos santificados no Mashiach Yeshua, chamado para serem santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor deles e nosso. Graça seja com vocês e shalom da parte de Elohim Avinu e do Senhor Yeshua HaMashiach. Sempre dou graças a Elohim por vós, pela graça de Elohim que vos foi dada no Mashiach Yeshua, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho do Mashiach foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o qual também vos confirmará o fim, até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Fiel é Elohim, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Yeshua HaMashiach no Senhor. Peço-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que sejais concordes no falar, e que não haja divisões entre vós. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmão meus, fui informado pelas famílias de Croé que há disputa entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Shaul, ou eu de Apolo, ou eu sou de Kefa, ou eu do Mashiach. Será que o Mashiach está dividido? Foi Shaul executado por amor de vós, ou foste vós imergido em nome de Shaul? Dou graças a Elohim, que a nenhum de vós imergi, senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que foste imergido em meu nome. Em verdade, emergi também a família de Estéfana. Além deste, não sei se emergi algum outro, porque Matias não me enviou para emergir, mas para pregar as boas novas, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã o madeiro do Matias. Porque a palavra do madeiro é tolice para os que morrem, mas para vós, que somos salvos, é o poder de Elohim.
15. Corintaia, Beti, capítulo 8. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Elohim, que foi dada às Queriloti da Macedônia, como em muita prova de tribulação e abundância da sua alegria e sua profunda pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor e nós pela vontade de Elohim. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também completamos entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade de vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que, pela sua pobreza, fosse enriquecido. Eu nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós que primeiro começaste desde o ano passado, não só a participar, mas também a querer. Agora, pois, levai o temor à obra, para que, assim como houver a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo os que tendes. Porque se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, aos que muito colheu, não sobrou, e aos que pouco colheu, não faltou. Mas a graça a Elohim que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós, pois com efeito aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. E juntamente com ele enviamos o irmão cujo louvor nas boas novas se tem espalhado por todas as Queriloti. E não só isto, mas também foi escolhido pelas Queriloti para ser nosso companheiro de viagem, e no tocante a esta graça que por nós é ministrada, para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade. Assim, evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto,
não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outros, nossos irmãos, o qual muitas vezes em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, mas agora muito mais zeloso ainda pela muita confiança que vós tem. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para com vocês, quando nossos irmãos são mensageiros das Querilote, glória do Messias. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das Querilote, a prova do vosso amor e da nossa glória, a vosso respeito. 15 Coríntios Corintaia, Beti, capítulo 9. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas envie este irmão a fim de que, neste particular, não se torne vã o nosso louvor a respeito, para que, como eu dizia, estejais preparado, a fim de que, se acaso algum macedônio forem comigo e vós acharem desaparecido, não semos nós envergonhados, para não dizer-vos nesta confiança. Portanto, julguei necessário exortar este irmão que fosse diante de vocês e preparassem de antemão a vossa obediência, já há tempo prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficia e não como por extorsão. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Elohim ama aos que dá com alegria. Elohim é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente aos que semeiam, e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberdade, a qual por nós reverte em ações de graça a Elohim. Porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça a Elohim. Visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Elohim pela submissão que confessais quanto às boas novas do Messias, e pela liberdade da vossa contribuição, para eles e para todos. Enquanto eles, pela oração por vós,
demonstraram o ardente afeto que têm por causa da superabundante graça de Elohim que há em vós. Graça a Elohim pelo seu dom indescritível. 15 Corintaia, Petit, capítulo 10. Ora, eu mesmo, Shaul, vos peço, pela mansidão e bondade do Machias, que que na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para com vocês. Sim, eu vos peço que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam, como se abundássemos segundo a carne. Porque, embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Elohim, para demolição de fortaleza, derribando raciocínio em toda baluarte que se ergue contra o conhecimento de Elohim, elevando cativo todo pensamento e a obediência ao Machias. Orações. Qual é mais fácil dizer, são-te perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Elohim. 6 Yaakov, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro ou com trajes esplêndidos, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atendardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés. Não façais por acaso distinção entre vós mesmo, e não vos torneis separadores por razão malignos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Elohim os que são pobres quanto ao mundo, mas rico na fé, para fazê-lo herdar do reino que prometeu aos que o amam. Mas vós desonraste o pobre. Por acaso não são os ricos que os que se levantam contra vós, e não vos arrastais aos tribunais? Não blasfemais eles o bom nome que é pronunciado sobre vós. Todavia, se nisto está cumprindo a Torá de Elohim,
como está escrito, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazei o bem. Mas, se fizer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenado pela Torá, como transgressores da Torá. Pois qualquer que guarda toda a Torá, mas em uma mitzvah ofende, é culpado de transgredir toda a Torá. Porque o mesmo que disse, não roubarás, também disse, não adulterarás. Ora, se não cometeu adultério, mas rouba, tem a tornar a transgressor da Torá. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela Torá da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Sede exaltados pela misericórdia sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se algum disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estivendo nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide no shalom, a quem tais vos e fartai-vos, e não lhe dede as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem a obra, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Elohim é um só, fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas querem saber, ó homem fraco, que a fé sem as obras é morta. Por acaso não foi pela obra que Abraham Avinu foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Itchaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pela obra a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a passagem na Tanakh, que diz, eu creio a Abraham, a Elohim, e isto lhe foi reconhecido como justiça, e foi chamado amigo de Elohim. Vedes então que pela obra o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a prostituta Rachavi também justificada pela obra, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. 6 e a Covid, capítulo 3. Meus irmãos, que não haja no meio de vós muitos mestres, sabendo que receberemos uma condenação maior. Pois todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, este é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que não obedeças, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vedes que também os navios, que embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro
e se gaba de grandes coisas. Também com grande floresta de um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de pecado. Como uma floresta é a língua colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da nossa geração, que corre com uma roda e também se inflama com fogo. Pois toda espécie, toda de fera como de aves, também de réptil como de animais do mar, se domar e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nem o homem a pode domar. É um